Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é André Tarifa e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Finalmente, depois de um longo trabalho, depois de muitos vídeos, depois de muito tempo, estamos entrando no último assunto. No capítulo 3 do livro, que é o último capítulo, existe solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E entramos hoje nas questões sobre o homem depois da morte. Tratamos do homem encarnado até então, e agora, como é esse espírito depois da morte? Que experiências, o que acontece, o que se passa, o que encontraremos do lado de lá? Vamos lá? 4 questões apenas hoje. 4 questões, porque uma é muito longa, e essa eu vou comentando mais devagarzinho, talvez até parágrafo a parágrafo, para que o vídeo não fique assim muito extenso e aí todo mundo dê conta de acompanhar. Lembrando sempre, eu deixo aqui embaixo o link do Kardecpedia, para quem quiser acompanhar o texto, o mesmo que eu leio, se não, acompanhe aí pelo seu livrinho, sempre importante ler também, né? Às vezes os comentários que eu faço aqui pouco tocam alguém que esteja assistindo, porque essa pessoa tem um outro ponto de vista, às vezes um outro entendimento, e vale a pena desenvolver isso. Nós temos que aprender a desenvolver a crítica, a análise, a comparação, para construir o nosso próprio conhecimento. Tá legal? Senão vai ficar ouvindo os outros aí, que nem eu, por exemplo, falando por aí, e se a pessoa falar uma besteira, vai acabar acreditando nisso. Então é importante, o espírita precisa mesmo aprender a estudar, conhecer, desenvolver esse raciocínio que é a base da nossa fé. Bora lá, então, questão hoje 144, como se opera a separação da alma e do corpo? Uma pergunta, como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? Então vamos para a resposta, é curtinha. O desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem senão aos poucos, e tanto menos rapidamente, quanto mais a vida foi material e sensual. Olha lá. Então, sabe uma pergunta que a gente escuta muito quando se é espírita, né? E se conversa com o espírito, ou se tem essa curiosidade, é o seguinte: morrer dói? As pessoas têm essa curiosidade. Dói morrer? E a dor, que é uma questão física, se algum espírito falar que dói, é porque ele teve a sensação da dor. Porque a dor é física, certo? É na matéria. O espírito que desencarnou não tem mais essa matéria. Então ele pode ter a sensação de. Mas eu vou voltar para a resposta então e analisar ela devagarzinho, de acordo com o meu conhecimento e com o que eu consigo cooperar. O desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável. Por qual variável? Segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Então, existem várias formas, vamos dizer assim, de morrer. Vou usar um exemplo claro, que há pouco tempo eu estudei um texto no livro, na Revista Espírita, e falava das pessoas que, desencarnadas, ainda acreditavam-se vivas. Então, tinha lá o texto daquele espírito que foi evocado, que deu entrevista, que acreditava que estava encarnado, mas no mês anterior tinha um texto de Santo Agostinho fantástico, falando dos espíritos que, do lado de lá, ainda acreditavam ser encarnados, vivos. E ele cita como algum exemplo, e eu achei muito bacana trazer para esse texto de agora, os exemplos dos espíritos que morriam em batalha. Então está lá, batalha do lado de cá, batalha do lado de cá, do lado de lá, campal. E pessoas morrem muito rapidamente, muito repentinamente no meio da batalha. Santo Agostinho nos conta que muitos desses espíritos sequer percebiam que tinham morrido, seguiam em batalha, seguiam gritando lá os gritos para incentivar a tropa a avançar e etc. e tal. Terminada a batalha, cansados, se recolhiam, descansavam.
Às vezes voltavam à casa dos seus entes amados e abraçavam o pai, abraçavam a mãe e nem percebiam que estavam desencarnados. Vou trazer outro exemplo bacana, o filme Os Outros, que pelo menos nessa data, 8 de março de 2024, posso assegurar que está à disposição no Prime Video. Eu assisti ele há poucos dias com a minha filha e com a minha esposa, porque eu queria mostrar para a filhota essa situação que é diferente, que é bacana, para enriquecer o nosso conhecimento. Então, veja bem, as circunstâncias da morte, o maior ou menor apego do espírito à matéria, e aí ele cita dois casos que nos deixam presos bastante, que é a questão material, patrimonial ou dinheiro ou sensual. Então, a pessoa que gosta mesmo dos prazeres que a vida apresenta tem dificuldade neste desencarne, porque uma diferenciação bacana da gente fazer é, uma coisa é morrer, outra coisa é desencarnar. Eu morri, meu corpo está aqui. Outra coisa é esse espírito de verdade se desligar daquele corpo, não querer mais as sensações da matéria, não querer mais estar preso, não querer mais aquela casa, não querer mais aquela joia, não querer mais os seus bens, com medo de que alguém pegue, de que alguém tome. Não querer também os vícios da carne, sejam eles, vamos supor, um cigarro, uma bebida, o vício do prazer sensual. Então, esses espíritos demoram-se para desligar, às vezes não querem se desligar dessas sensações materiais, e mais tempo aqui ficam. Então, agora pode acontecer um acidente de carro, um automóvel, pum, saí, morri aqui fora, fui atropelado e nem percebo que eu morri. Mais um exemplo, eu lembrei de outro filme, o Ghost. Se alguém se lembra, Ghost denuncia claramente a minha idade, né? Eu assisti Ghost no cinema quando passou a primeira vez. E quando o personagem do Patrick Swayze é assassinado e ele cai no chão, o espírito sai correndo atrás do assassino. Ele não percebeu naquele instante que ele tinha acabado de morrer. Então, olha como são várias as variáveis. Agora, uma pessoa que está ali há muito tempo num processo de desligamento, uma doença que vem definhando, etc. e tal, às vezes leva mais tempo nesse desligamento. Por quê? Porque vamos supor, já está em coma lá X semanas. De repente o corpo desligou. O corpo já não tem mais nada para oferecer e apagou. Esse espírito que está ali um tanto adormecido, acompanhando aquele processo todo, talvez, muito provavelmente inconsciente, vai levar talvez o mesmo tempo do lado de lá para despertar, né, para perceber que o corpo já não tem mais aquele corpo que manteve aquele espírito aprisionado ali por muito tempo. Então são várias as variáveis que envolvem esse momento do desligamento. Afortunados aquelas pessoas, bem-aventuradas as pessoas que não têm nenhum apego por essa vida, por essa experiência carnal, que aceitam e têm a oportunidade de desligar-se com bastante alegria, com bastante felicidade. Olha, já deu, já vivi bastante, estou feliz. A hora que a morte chegar, vai me encontrar de braços abertos. Tem um monte de gente bacana me esperando do lado de lá, de quem eu tenho saudade. E vai tranquilo, Temos também na Revista Espírita casos de espíritos, o senhor Sanson, que era membro da Sociedade de Estudos Parisienses, né? Parisiense, e manifesta-se numa reunião mediúnica tão logo desencarna. Consciente, totalmente consciente. Ele estava pronto, preparado para aquele momento. O desligamento dele foi assim, 1, 2, já estava ali se manifestando e conversando com os amigos que tinham ficado aqui na Terra. Então vejam, os exemplos são muitos, são diversos e é muito individual. Quanto mais espiritualidade, menos apego à matéria, tão mais fácil será essa transição. O contrário, tão mais difícil será essa transição. Certo? Vamos para a próxima. Olha, pergunta curtinha, já deu comentário para o Chuchu. Qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo?
Tem ela instantaneamente a consciência de si? Em uma palavra, o que vê? O que ela experimenta? Bom, essa aqui é a pergunta que tem uma resposta longa, né? E como eu acabei passando, acho que em alguns exemplos aqui, claramente, né, que vão elucidar ou ilustrar bem essa resposta, eu acho que eu vou ler ela pausadamente, mas provavelmente inteira. Então vamos lá. No momento da morte, tudo se apresenta confuso. É-lhe preciso algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta, no estado do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se destrói a influência da matéria de que ela acaba de separar-se, e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. O tempo de perturbação sequente à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. É menos longa, entretanto, para aqueles que, quando vivos, se identificaram com seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente a sua situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. Vou fazer uma paradinha aqui, só para comentar rapidamente esses dois textos, né? Esses dois parágrafos da resposta que ainda continua. Então, tem a ver exatamente com aquilo. Quanto mais consciência eu tenho que existe uma vida depois da morte. Primeira coisa, naturalmente, certo? Existe vida depois da morte? Existe. Qual é o conceito que eu encarnado tenho disso? Eu posso ter um conceito muito católico falando o seguinte, olha, quando eu desencarnar, tenho 3 caminhos. Ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o céu, ou eu vou lá pagar umas contas no purgatório. Então, eu, o espírito, quando desencarno, consciente que a vida continua depois, católico, eu vou estar esperando uma das três situações, concordam? Eu vou estar esperando isso acontecer. Outro exemplo, os irmãos de evangélicos que acham que após a morte nós continuamos um sono até o dia do juízo final. Então o espírito fica totalmente dormente, dormindo, inconsciente, até o dia do juízo final. Então o que é esse espírito? Ele acredita que tem vida depois da morte? Acredita. Só que a vida que ele acredita é essa. Então o que acontecerá com esse espírito depois do desencarne? Ele vai estar esperando esse momento. Um momento que, poxa, cadê o lugar? Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que dormir. Eu tenho que dormir até o dia do juízo final. E olha, tem literatura espírita boa, de qualidade, falando da situação desses espíritos do lado de lá, que acreditam mesmo que estão dormindo enquanto esperam o tal dia. Eu sou um espírita consciente, que estudou bastante, que sei desse momento, sei o que vai acontecer. Quando eu passo para o lado de lá, eu fico mais ou menos ali, né? Se tudo correr bem, vou usar o exemplo dessa criatura que vos fala aqui. Se tudo correr bem, eu vou esperar desencarnar e a primeira coisa que eu vou fazer assim que estiver consciente eu vou orar. Eu vou orar aqui porque vai aparecer alguém para bater um papo comigo aqui. Eu vou despertar do lado de alguém, talvez eu já desperte num lugar onde tem alguém próximo para que eu contate, ou sei lá onde que eu vou estar, se eu vou estar triste, se eu vou estar magoado, se eu vou estar revoltado depois da morte. Que tipo de lugar que a minha mente vai me colocar? Que tipo de sensação que eu vou sentir do ambiente ao meu redor se eu estiver revoltado após o meu desencarne? Porque eu não queria ter morrido naquele momento. Em que lugar estarei eu, mesmo espírita, mesmo inconsciente, se eu falar assim, meu Deus, eu não posso partir agora porque eu tenho uma filha pequena ainda. Não, eu não posso ficar longe dela. Eu preciso estar perto dela. Onde será que eu vou estar? Então, repetindo, são várias as variáveis, com mais consciência, com menos consciência. Se eu sei que a vida existe depois da morte, e eu a aceitar muito bem este momento, fantástico. Melhor e mais fácil será essa transição. Nós estaremos onde está o nosso coração. Né? Assim disse Jesus. Então, nós estaremos nesse lugar. Então, vamos lá. Vamos torcer para que cada um
devagarzinho. Já imaginou uma outra cena que eu vou falar para vocês assim, uma curiosidade minha, pessoal. Todos nós sabemos que nós temos um anjo da guarda, ou um mentor, um espírito amigo que aceitou por missão nos acompanhar durante a presente encarnação, certo? Todo mundo já sabe disso. Eu morro de curiosidade de saber quem é essa pessoa. Gente, que amor é esse que essa pessoa tem por mim, por aceitar, me tutelar, cuidar de mim, me dar dica, me amparar nos momentos que eu preciso. Dá para ter ideia? Eu tô doido, porque eu tô com pressa para desencarnar, porque de fato tem muitas coisas na Terra que ainda me importam. Mas essa curiosidade eu guardo muito forte. Eu fico pensando, será que é assim que eu abrir o olho e olhar essa pessoa do meu lado, caso seja assim que aconteça, será que eu vou reconhecer ela? Será que eu vou falar assim, era você, que saudade, meu amigo, minha amiga, dá aquele abraço gostoso? Porque é muito provável que enquanto eu estou encarnado, eu a visite ou ela me visite um zilhão de vezes, principalmente durante o sono. Né? Nós talvez conversemos de vez em quando. Mas quando eu acordo, eu não lembro. Então eu continuo curioso. É o direito que eu tenho de estar curioso sobre esse espírito que aceitou ficar do meu lado uma encarnação inteira. Então eu fico imaginando, será que assim que eu despertar do lado de lá, eu vou reconhecer essa pessoa? Será que ela vai estar ali? Né? Então são curiosidades, assim, mesmo sendo espírita, mesmo estudando, mesmo a curiosidade me atiça em algumas coisas. E eu acho bacana a gente buscar conhecimento, construir essas coisas. Vamos continuar a resposta. A sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. A perturbação sequente à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar plácido. Para aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal que a espiritual, esse momento é cheio de ansiedade e de angústias, que vão aumentando à medida que ele se reconhece. Por quê? Então sente medo e certo terror diante do que vê e, sobretudo, do que entrevê. A sensação a que podemos chamar física é a de grande alívio e de imenso bem-estar. Fica-se como que livre de um fardo e o espírito sente-se feliz por não mais experimentar as dores corporais que o atormentavam alguns instantes antes. Sente-se livre, desembaraçado, como aquele a quem tirassem as cadeias que o prendiam. Olha que bacana. Então eu fico pensando assim, o homem de bem desencarna numa boa, um despertar plácido. Olha que palavra, que termo bonito, que frase bonita. Um despertar bacana, né? Cercado provavelmente de pessoas que o amam e que ele ama também, porque agiu dentro das leis divinas ao longo de toda a presente encarnação. Esse é o homem de bem. Aliás, tem o texto sobre o homem de bem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos. Então, o homem de bem desencarna assim, bacana, bonitão. Agora, aqueles a quem a matéria foi mais forte, a quem se dedicou com afinco às questões materiais, não dando bola nenhuma para as questões morais, para os valores espirituais. Esse, ao se ver do lado de lá, lógico que ele vai ficar assustado. É lógico, porque as consequências de tudo aquilo que ele viveu estarão ali na frente. Ele vai ficar com medo, ele vai ficar com uma sensação estranha, ele não sabe o que vem pela frente, porque não se preocupou com isso durante a encarnação. É uma coisa natural, não é nem castigo, não. Ele não deu bola para isso enquanto estava aqui, então ele não sabe. Então, o medo do desconhecido, apesar desse espírito já ter vivido essa experiência incontáveis vezes, todos nós vivemos essa experiência do desencarne em várias encarnações diferentes, mas nesse instante ele não lembra. Então, ao não lembrar, ele não sabe o que vem depois. E isso atemoriza ele, porque ele não se preocupou com isso durante a vida. Ele não teve contato, ele não quis conhecer, ou, não vamos nem botar a culpa nele, às vezes ele não cresceu no meio em que foi estimulado a conhecer as questões espirituais.
Significa que ele vai ficar enfrentando coisas horrorosas depois, com medo? Talvez não. Talvez ele seja um homem de bem, sem ter nenhum contato com religiosidade, com espiritualidade. Ele é um bom cidadão, sempre se preocupou em ajudar os outros, foi um bom pai, um bom filho, um bom membro da sociedade, da comunidade que viveu. Pronto. Olha que desencarne lindo. Não precisa frequentar igreja nenhuma, religião nenhuma, doutrina nenhuma. Agora, se está aqui, afeito às coisas materiais, só dá valor às coisas materiais, naturalmente vai enfrentar a dificuldade porque não consegue desapegar. E esse medo do que vem depois, o medo do desconhecido, é terrível para esse espírito. Seguindo aqui, para aquele cuja consciência... Não, já li esse parágrafo, né? Em sua nova situação... Ah, não, eu queria comentar esse último pedacinho aqui. Peraí, vou voltar nele. Ó. O final do último parágrafo que eu li fala da pessoa que desencarna depois de um grande sofrimento físico. Olha que bonito, gente. Eu vou ler de novo para vocês. Eu ia comentar, acabou que eu passei. Fica-se como que livre de um fardo, e o espírito sente-se feliz por não mais experimentar as dores corporais que o atormentavam instantes antes. Sente-se livre e desembaraçado, como aquele a quem tirassem as cadeias que o prendiam. Olha que legal, olha que legal. E essa reflexão é bacana, porque todos nós perdemos entes que nós amamos. Em especial, os doentes, aqueles que passaram por um processo de doença que às vezes leva anos e a pessoa vai definhando aos pouquinhos, né? São várias, principalmente o natural com as pessoas de mais idade, né? Que devagarzinho o corpinho ali já começa a dar sinal de que o prazo está vencendo. Então essas pessoas vão passando por uma série de dificuldades, problemas de saúde, às vezes vários pequenininhos, às vezes um grande e duradouro. E a gente do lado de cá fica torcendo para essa pessoa melhorar. Não, vai melhorar, se Deus quiser. Não, mas, nossa, ele é forte, ela vai sobreviver. Não, não sei o quê. Gente, essa pessoa está sofrendo. O corpo não sustenta mais esse espírito livre. É muito egoísmo da nossa parte querer que essa pessoa esteja com a gente, continue com a gente. Está passando há anos de dor, de sofrimento, de tratamentos duros, às vezes, invasivos, que judiam muito, mas está chegando a hora. E nós, do lado de cá, ficamos nesse apego desesperado. Não, vamos torcer por um milagre. Não, vamos vibrar porque a cura vai chegar. Não, Deus faz milagres. Se nós amamos essa pessoa de verdade, a gente quer o bem dela. E o bem dela é se livrar desse corpinho que não serve para mais nada. Não tem mais nada para oferecer esse corpo, a não ser dor, a não ser sofrimento. É um espírito que é liberdade. Ele quer se mexer de novo. Ele quer voltar a caminhar, ele quer tomar a luz do sol outra vez. Ele não quer ficar enfiado dentro de um hospital com agulhas entrando tudo quanto é lugar. Ele quer liberdade. Como nós estamos aqui. Ninguém aqui quer ficar preso dentro de um quarto o tempo todo. A gente quer sair. A gente quer interagir com pessoas. Esse espírito também quer. Então, para esse espírito, esse momento do desligamento é maravilhoso. Imagina o alívio depois de anos de dor de um corpo, por exemplo, com um câncer. Um desses bem complicados, eu não conheço muito, pouco tenho a dizer sobre isso, mas que causa dor, que os tratamentos causam dor e desconforto. E quando já não tem mais o que fazer, e a gente fica aqui, não, vamos lá, vamos vibrar, vamos torcer, não, vai operar um milagre. A melhor coisa para essa pessoa é o desencarne. É o desencarne. Esse espírito precisa viver, voltar a viver bem, feliz, alegre, leve. E vai estar assim quando se livrar do corpo. Então, como que é a sensação da morte para alguém assim? É ótima. É ótima. Ufa! É como ele saísse pulando por aí. Jeito de falar, claro. Vai ter todo esse desligamento, tal, bonitinho que vai rolar.
Mas olha que alívio que é para esse espírito se livrar daquele corpo que não serve para mais nada, como se fosse uma roupa rota, suja, esburacada, que não cobre mais um corpo. É isso. Então, vai perguntar para esse cara, ele vai falar, nossa, morrer foi a melhor coisa que me aconteceu. Não é verdade? E para outros, não. Para outros, assim, meu Deus, onde que é? Onde que eu estou? Nas reuniões mediúnicas, a gente encontra pessoas assim, assustadas, preocupadas, que não sabem onde estão, que não sabem que desencarnaram, que estão com medo. Então, cada caso é um caso. Para essas pessoas, a morte não foi assim tão legal. Vamos caminhando para o fim dessa resposta. Então, vamos lá. Em sua nova situação, a alma vê e ouve ainda outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Tem, então, sensações e percepções que nos são desconhecidas. E aí vem algumas referências no texto, para quem quiser clicar, textos na Revista Espírita, né? Aliás, o Desencarne do Sr. Sansão é um deles aqui, ó. Tem 3 referências. Tá aqui embaixo no link, tá bom? Observação. Estas respostas e todas as relativas à situação da alma depois da morte ou durante a vida não são o resultado de uma teoria ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos, observados em todas as fases e períodos de sua existência espiritual, desde o mais baixo ao mais alto grau da escala, segundo seus hábitos, durante a vida terrena, gênero de morte, etc. Muitas vezes disse, falando da vida futura, que não se sabe o que nela se passa, porque ninguém não veio contar. É um erro, pois são precisamente os que nela já se acham que a respeito nos vem instruir. E Deus o permite hoje, mais que em nenhuma outra época, como último aviso à incredulidade e ao materialismo. Fim da 145. Esse livro é publicado lá no comecinho da divulgação da doutrina espírita. Em 1859, a primeira edição. Hoje, gente, 160 e poucos anos depois, aqui no Brasil, é muito fácil entender esse texto. Quem aqui, eu imagino que eu esteja falando com um público espírita, todo mundo conhece um livro, algum romance espírita, ou já assistiu uma novela espírita, ou um filme com esses conceitos de espiritualidade interagindo com a matéria e de um espírito que continua vivo depois de morto. Então, hoje é muito fácil entender isso aqui. Lá no começo da doutrina, esses relatos vieram como o Kardec acabou de escrever nesse último parágrafo, de todos os lados. Reuniões mediúnicas acontecendo aqui, acontecendo acolá, etc. e tal. Revista Espírita é um arsenal enorme de informação linda, maravilhosa, de experiências, de relatos, de depoimentos, de diversos tipos diferentes. Ainda ontem eu tive a oportunidade de estudar um texto de um espírito encarnado que se manifesta numa reunião mediúnica. Ele passava por uma expiação aqui. Então, esses relatos todos, o livro, que depois vem o livro Céu e Inferno, com outros tantos relatos, que vem justamente falar o que é esse mundo espiritual depois do nosso desencarne. E quem vem falar? Os espíritos que fizeram a passagem. Voltam para nos contar. As suas experiências não são, não, aqui é o espírito evoluído, né, o Santo Agostinho, o São Luís. Não, espíritos comuns, tais quais nós, do nosso mesmo nível intelectual, mesmo nível moral, e vêm e contam as suas experiências. Um suicida, alguém que desencarnou doente, alguém que desencarnou numa batalha, alguém que nem acreditou que estava morto ainda. Então, esses relatos vão chegando e constroem essa imagem para a gente. Hoje, no Brasil, 160 anos depois, tem milhares de livros, filmes e novelas que mostram isso, e mesmo quem não é espírita já acredita. Mesmo quem não é. Por isso que tem umas confusões aí de vez em quando religiosas aí, de católico que fala que acredita em reencarnação, de evangélico que vai buscar a carta psicografada. Estou cansado de ver isso por aí. Eu acho que eles não podem falar, tentam esconder um pouquinho, outros já não escondem mais nada. E a gente testemunha, a gente vê essas coisas acontecendo dentro das casas espíritas.
Então isso é muito legal, é muito legal. Esse é um aspecto extremamente consolador dessa doutrina. A questão de saber que a vida continua, que aqueles que nós amamos continuam vivos, porque essa questão do luto para a gente é muito trabalhosa ainda, para todo ser humano desse grau de evolução. Então, ter essa noção, com o tempo, nos conforta mais rapidamente do que as outras pessoas, sem sombra de dúvida. Esse é o meu testemunho de convivência. Quer dizer que dói menos? Não, não dói menos. Mas com o tempo, com o conhecimento, você aceita melhor essa situação. Vamos para a pergunta seguinte, 146. Essa aqui é fantástica, hein? Atenção. A alma que deixa o corpo pode ver a Deus? A alma que deixa o corpo pode ver a Deus? Já imaginou? O Andrezinho aqui desencarna aqui, cai duro, daqui a pouquinho, tem um ataque cardíaco fulminante aqui, cai durinho da Silva ali. Abre os olhos na espiritualidade e vê Deus. Que coisa linda. Fica imaginando, tocando arpinha, né, musiquinha tal, sacra, e eu vou ver Deus. Vamos ver a resposta. São 3 linhas, porque a letra está grande. Olha a resposta dos espíritos. As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua purificação. Só as de escola podem gozar da presença de Deus. Então, é o seguinte, para nós, seres humanos comuns, a gente não vai ver Deus quando desencarnar. Contentemos-nos em rever os amigos, rever os familiares, alguns mentores, espíritos amigos, que convivem e com as quais nós teremos a oportunidade de conviver depois da morte. Por hora, tá ótimo, né? É isso que nós vamos encontrar depois da morte. Deus interagir com essa divindade, né? Não é para o nosso bico ainda. Existem os espíritos que se relacionam com Deus de uma forma que nós nem entendemos. Por que a gente não entende? Porque, esses caras estão lá em riba e a gente está aqui embaixo. Não temos nem a capacidade do entendimento dessa situação. Então, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, você não verá Deus logo após o seu desencarne. 147 e última de hoje. Se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-lo? Essa é boa. Acabamos de falar o seguinte, quem morre não vê Deus, não no nosso nível. Mas Deus está em toda parte. Então por que a gente não vê? Vamos lá. Deus está em toda parte, porque em toda parte ele irradia, podendo dizer-se que o universo está mergulhado na divindade, como nós o estamos na luz solar. Os espíritos atrasados, porém, estão envolvidos numa espécie de nevoeiro que o oculta a seus olhos e que não se dissipa senão à medida que se desmaterializam e se purificam. Os espíritos inferiores são pela vista em relação a Deus, o que os encarnados são em relação aos espíritos, verdadeiros cegos. É isso. Deus está em toda parte? Está. O Deus, vamos supor que ele fosse um ente, né, uma pessoa, fica só para mais fácil de entender. Não é que é assim, não é. Então, ele está em toda parte? Ele não, mas ele irradia em toda parte. Estamos mergulhados na divindade em toda parte. Poucos são capazes de perceber isso, porque depende disso. Desmaterializar-se e purificar-se. Esses conseguem interagir com essa divindade que nos cerca o tempo todo. Que hora que a gente busca essa divindade? A hora de uma prece, de uma oração verdadeira, essa conexão acontece. Nós nos ligamos à divindade nesse momento. Através, provavelmente, e a ação de Deus na nossa vida se dará através dos intercessores, esses espíritos que nos cercam e que nos auxiliam. Então, mas para vê-lo, para interagir num nível assim, vamos supor, um nível de Jesus para Deus. Não tenhamos dúvida nenhuma, ele é o espírito mais puro que pousou aqui na Terra. A relação dele com Deus não dá para a gente entender. Não dá.
Agora não dá. Mas ela existe. Cocriação. Deus e ele trabalham assim juntos. Eu e meu pai somos um, Jesus falava. Por isso até que depois criaram a questão de Jesus ser Deus, né? Os filósofos aí, depois da sua morte, fizeram várias teorias, várias reuniões e determinaram que Jesus era Deus. Mas quando ele fala somos um, é porque eles viviam numa interação completa, plena, linda, que a gente desconhece, mas que está ao nosso alcance. Um dia alcançaremos tal qual Jesus alcançou. Tá bom? Beijo no coração de quem fica. 4 questões só, hein? Tem bastante coisa para frente. Acho que esse texto vai dar aí uns 6 vídeos mais ou menos, e então encerraremos todo o livro. Beijo no coração de quem fica.